Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho aqui, queridos internautas, professores, professoras, desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. As nossas aulas voltam no ano que vem e eu quero agradecer a todos que me acompanharam durante este ano. Quero pedir desculpa, devido à correria de final de ano não foi possível estar postando as últimas aulas, mas hoje nós terminamos com a última aula na nossa igreja também. Foi feita a última aula e nós estamos trabalhando no discipulado, e aí a aula de hoje é a aula 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento. Baseado nisso, então a gente vem trabalhando durante todo esse trimestre para que nós possamos pedir a Deus que Deus nos dê mais professores. Sempre eu digo aos líderes, você que é líder, se você não conseguir fazer outro líder, você não é líder, você apenas ocupa a posição de líder. E nesse trimestre eu apostei em um garoto de 15 anos, um menino que vem se desenvolvendo, e hoje ele num treinamento foi o nosso professor da escola dominical. Vou estar passando algumas partes para vocês, certo? Que Deus abençoe, que vocês possam aproveitar e ver como Deus vai usar esse garoto. É um menino de uma projeção, até peço a todos que orem por ele. Um rapaz muito bom, obediente, submisso, e por isso eu estou trazendo ele para ser professor da escola dominical, além de eu creio que será um grande evangelista nessa cidade aqui de Naviraí. Gostaria que vocês assistissem e ver a profundidade, vou dizer porque eu já sou um velho, desta criança ensinando para os adultos. Assista um pouquinho da lição 12 ministrada por esse jovem de apenas 15 anos. Um abraço, Deus abençoe e compartilhe. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 5, Paulo ele vai dizer uma coisa, ele vai dar uma recomendação às pessoas, ele vai exortar aquelas pessoas dizendo que examinai a vós mesmos. Porque, meus irmãos, isso seria uma hipocrisia da nossa parte, porque nós estamos ensinando e nós queremos cobrar algo das pessoas que nós não fazemos. Isso é um problema. O discipulador, ele que está discipulando, porque na lição 13 ela vai abordar muito a questão do quê? A questão de se o discipulador ele estiver com características ruins, ele estiver fazendo coisas ruins, ele vai estar passando para as pessoas através disso. Então por isso que eu trago essa recomendação para nós, meus irmãos. Nós devemos examinar-nos a nós mesmos, porque o que adianta nós chegarmos aqui na frente e nós falarmos para a igreja, trazemos recomendações que exortam, e nós não fazemos aquilo que nós estamos trazendo, meus irmãos. Nós estaremos sendo hipócritas, igual os fariseus que cobravam tanto, se auto-intitulavam, se engrandeciam, se ensoberbeciam. Eles cobravam coisa das pessoas que eles não faziam, né? Então, a pessoa, nós vemos o quê? Que a pessoa que ela faz isso, o que ela não aplica, ela está com o mesmo comportamento de um fariseu, meus irmãos. E não é isso mesmo. Então nós devemos ter essa noção, nós devemos ter e ver importante. Aqui na Bíblia vai falar o quê? O termo confiar no grego, que significa ter muita coragem e ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã. Nós vemos que quando nós vamos fazer algo, como exemplo, quando você vai militar algo, se você não tiver aquele manual, se você não tem um manual, como que você faz aquilo? Nós vemos que a Bíblia, ela é o nosso manual de vida, meus irmãos. Sim, porque como que é uma coisa que nós vemos hoje em dia, meus irmãos? Muitos querem ser prósperos, muitos querem ser abençoados, só que não leem a Bíblia, não têm essa intimidade com a Escritura, meus irmãos. Nós vemos que é o que falta hoje em dia, né? A juventude, que o que falta hoje em dia é o quê? Se apeguem à palavra de Deus,
Porque o que está aqui é o que vai nos edificar, vai fazer a gente crescer. Como que nós queremos ter uma vida próspera? Como que nós queremos ser abençoados se nós não aplicarmos, se nós não temos esse conhecimento das Escrituras de Deus? Porque aqui os mandamentos, como que nós queremos ter uma vida reta na palavra de Deus se nós não sabemos o que nós devemos fazer? Então, por isso, a importância, ressalto novamente a importância de nós termos esse conhecimento, de nós estudarmos, fazermos a leitura da palavra do Senhor. Aqui, ele vai falar muito o quê? No tópico 2. A questão, no tópico 1.2, ele vai ressaltar muito a questão da dependência de Deus. Os irmãos, aqui, nós temos uma partida que significa o quê? Nós vemos que todos nós aqui estamos nesse objetivo. Quando o Senhor, quando veio o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu ali nos apóstolos, nós vemos que Jesus falou para eles, eu estou te dando a autoridade, em meu nome expulsareis demônios, em meu nome irá operar milagres. Só que nós vemos que essa graça e esse poder, ele não provém do homem, ele provém do Senhor. Então nós vemos o que? A partir do momento que nós reconhecemos e nós vimos que essa dependência, nós vemos que tudo isso provém de Deus e não provém do homem, aí que a gente começa a ter essa dependência. Por quê? Porque, meus irmãos, nós vemos que hoje em dia não é fácil. Temos como exemplo a juventude. Nós vemos que se nós não estivermos totalmente dependentes na presença de Deus, como é que nós iremos estar aqui? Como é que nós iremos aguentar todas essas batalhas? Nós vemos que quando Jesus ele deu um exemplo de uma casa, quando a construção, quando a fiação dessa casa, ela fosse feita na areia e outra casa fosse feita sobre a rocha, nós vemos que uma casa ela estava ali num algo que não era firme, não era sustentável. Nós vemos que outra casa ela estava na rocha. Só que observa o que? Uma coisa, para essa casa ela não ter caído com a tempestade, ela estava firmada na rocha, ou seja, vemos que essa casa ela estava dependente daquela rocha para ela não poder cair, porque se não fosse aquela rocha, o que teria acontecido com aquela casa? Teria acontecido igual a outra casa. Então nós vemos que uma coisa que se difere e que tem que se diferir, meus irmãos, porque senão nós estaremos sendo hipócritas. Porque o que adianta, meus irmãos? O que adianta nós se auto-intitularmos cristãos e nós continuarmos com atitudes profanas, igual os fariseus, meus irmãos? O que adianta nisso? Porque quando Jesus ele saiu da cidade, ele viu aquela figueira. Ele viu aquela figueira, a figueira, ao primeiro olhar, nós vemos que ela é uma árvore cheia de folhas. Só que ao primeiro passo, quando Jesus chegou lá, e ele viu que aquela figueira não tinha nem fruto, o que ele fez? Ele logo amaldiçoou aquela figueira. E logo no outro dia nós vemos que quando Jesus passou novamente por lá, o que tinha acontecido com aquela figueira? Aquela figueira tinha se secado. O que nós trazemos com isso? O que nós aprendemos com isso, meus irmãos, através disso? Nós vemos que Cristo, ele não quer crentes de aparência. Cristo não quer crentes que ao primeiro olhar, quando nós vemos, ele aparenta ser uma pessoa que faz a obra, aparenta ser uma pessoa que tem ali, que está na presença, só que na verdade não é isso, meus irmãos. Cristo ele quer ver frutos. Se a pessoa não dá fruto, o que aconteceu com a figueira? Ela foi amaldiçoada. Então Cristo, ele quer ver isso. Então, e aqui novamente eu ressalto a importância da dependência de Deus, meus irmãos. Se nós queremos ter uma vida próspera, se nós queremos ter uma vida abençoada, nós devemos ser dependentes de Deus. Totalmente essa dependência deve ser ressaltada novamente. Porque quando você tem uma dependência, novamente eu moro com os meus pais. Nós vemos que essa dependência, quando você é dependente de alguém, você vê que você não consegue fazer algo sozinho sem aquela pessoa. Você tem, normalmente se ressalta essa dependência. E essa dependência de Deus ela é importante porque ela vai, novamente na frente nós iremos ver, porque a dependência do Senhor, quando você se coloca nesse estado de dependência, isso vai te amadurecendo, isso vai te fortificando. Então é por isso que nós vemos a importância dessa dependência. E aqui a lição vai falar um pouco o quê? O verbo depender, ela tem origem do latim, que depende significa estar preso ou estar pendurado. Um discípulo bem sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus.
a dependência, que como que nós queremos exercer, que nem foi falado aqui, essa importância, ressaltando aqui, como que nós queremos exercer o chamado que Deus tem para a nossa vida, se nós não tivermos essa dependência. Então, é por isso que nós vemos essa importância. E vai continuar aqui. Paulo expõe que essa dependência, após ficar preso ali, né, literalmente focado no seu chamado, um discípulo, ele se torna forte quando trabalha em nome dele. Né? Jesus, né? Então, Timóteo, nós vemos que Timóteo era um jovem, só que Paulo, né, dava, né, falava para as pessoas, recomendavam ele como exemplo. Por mais que o pai dele era um grego, né, não era um convertido, né, ainda, sua mãe uma judia. Só que Paulo, o Timóteo, ele tinha essa raiz. E Timóteo, aqui na Bíblia, ele é citado, né, as cartas de Paulo a ele, né, como exemplo. Que nós sigamos o exemplo, né, meus irmãos, que nós sejamos o exemplo. Eu trago isso, eu enfatizo isso novamente para nós jovens, né, nós adultos, né, nós membros, como membro, que você seja um exemplo como membro aqui nesse ministério. Né, eu indago novamente a nós. Será que nós estamos sendo um exemplo hoje? Né? Será que você, se alguém te olhar no espelho assim e falar assim, será que eu posso me espelhar nessa pessoa, nas atitudes dela? Né? Eu mesmo, assim, eu nos pergunto, será que como que estamos assim, como está, né, o nosso comportamento, né? Como estudante, meio que estudo, né, na escola, né, no trabalho, para aqueles que trabalham, e principalmente enfatiza aqui na questão do ministério, como que nós estamos? Porque, novamente, eu ressalto aqui, né, examinar vós mesmos, porque se nós queremos cobrar algo em que nós não fazemos, estaríamos sendo hipócritas, né? E nós vemos muito isso na igreja hoje em dia, hipócritas, né? Hipocrisia, porque eles cobram e batem em cima de uma coisa, né? Cobram algo, cobram, né, a santidade, só que não aplicam, não vai, né? Isso, e falta nisso, porque não tem maturidade, porque não tem essa maturidade para reconhecer, né, para essa falta nessa caminhada, porque nós vemos que esse processo dessa caminhada, né, é um processo árduo. E nós vemos que se nessa caminhada, se nesse processo a gente não tiver, né, totalmente dependente, como foi citado aqui, tiver totalmente com a iniciativa, né, porque, que nem falou, porque Deus ele chamou. Só que quando Deus chama, não é para te chamar de qualquer jeito, não, vem, não. Nesse chamado, quando ele te chama, você tem que estar sabendo, tem que estar ciente e disposto a ser transformado, a ser mudado. E saber que nesse processo da chamada é um processo em que ele vai te transformar, em que ele vai te formar para você exercer o teu chamado. Só que nesse processo, até você exercer o teu chamado, tem uma caminhada. E essa caminhada que eu quero ressaltar é a caminhada com Cristo. É você estar, né, caminhando, porque ele vai ressaltar o quê? Um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Então aqui nós vemos o quê? Que um discípulo em que ele demonstra as características, né? Ele passa essa característica que eu falei, ele se demonstra forte, em que nós vemos que é difícil, meus irmãos, nós vemos isso. Isso está ausente em muitos, né? Em muitos obreiros, nós vemos isso. Nós vemos a falta de maturidade em muitos hoje em dia. Nós vemos essa falta, né, essa força. E nós vemos que um verdadeiro discípulo, ele não só promove o seu autocrescimento, porque nós estamos aqui. Esse processo que nós estamos aqui é um processo de renúncia, porque é um processo de evolução, que nós estamos aqui a cada dia. Precisamos ser moldados, precisamos ser melhorados. Porque uma pessoa em que ela fala assim, não preciso mais melhorar, se fosse assim, então Deus já recolheria, então ó, vamos. Mas não é assim, meus irmãos, nós precisamos ser mudados a cada dia. E precisa esse processo, nós sabemos reconhecer e precisamos ser mudados. Só que a pessoa em que ela está disposta a ser mudada, a pessoa em que ela está nessa caminhada com Deus, a pessoa que ela quer o seu autocrescimento, ela quer promover o seu autocrescimento, ela também promove o dos outros, né? Porque, novamente, eu dou um exemplo de uma empresa, né? O empresário, em que ele quer crescer, em que ele quer ser um bom empresário, ele não consegue crescer sozinho. Porque como que você vai, né, montar, gerenciar toda essa empresa, né? Gerenciar toda aquela empresa se você, né, não tem uma base. Se você não tem uma base, novamente eu ressalto, se você não tem pessoas de confiança para te ajudar. Novamente eu vejo, porque o empresário, quando você cresce, quando você, né, promove a sua empresa, você está ajudando aquelas pessoas, né, que estão ali juntos, contratados, seus funcionários. Então nós vemos que automaticamente quando a sua empresa cresce, né, quando isso cresce, a organização em si cresce, as outras pessoas que estão ali junto crescem.
novamente ressaltamos aqui, Efésios 4,16, ele vai falar, né, do corpo, e cada um ele tem a sua devida função, né, que nem o Guimar falou, porque se o corpo, se o pé, por exemplo, se você bate, nem que for a ponta do dedo, assim, já vê que o corpo inteiro ele vai sentir a dor. Nós vemos que o corpo inteiro. E agora eu vos indago, irmão, tem como você bater o seu pé, o seu corpo e você, por exemplo, o seu corpo aqui da parte de cima, por mais que não seja a parte que você bateu, não sentir dor? Não tem como isso, porque faz parte do corpo. Mas se isso está acontecendo, aí já tem que ficar estranho, porque se algo acontece de errado na igreja, se algo, né, se diverge, se tem alguma coisa acontecendo de errado ali, e nós não vimos que as pessoas estão sentindo, porque quando alguém, ela está ruim, quando uma parte do corpo está ruim, está mal, a outra parte do corpo, o que ela tem que fazer? Ela vai lá, passa um curativo, passa um machucado, vai lá e trata. Então, nós vemos o que? Quando o corpo, né, nós somos membros, né, nós estamos todos nós juntos, somos o que? A junção dos membros. Olha, irmãos, olha, aqui ele fala, veja que amadurecimento de um garoto. Ele fala sobre a comunhão da igreja, nós temos o corpo de Cristo. E ele está dizendo que um machucado, se tiver um machucado, todo o corpo sente. E a outra parte do corpo, se o machucado for lá embaixo, a outra parte do corpo vai passar um remédio. O que ele está transmitindo para nós, professores, professoras, para nós da escola dominical? Ele está transmitindo que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando um membro está com um problema, nós vamos lá para ajudar, para ver o que podemos fazer por esse irmão que está com problema. Isto é o que ele diz, a outra parte do corpo que não está com problema, vai passar remédio. Se nós queremos servir ao Senhor e queremos realmente participar do arrebatamento, nós temos que ver aprofundado desse ensino desse garoto, onde ele fala, onde ele faz aí essa analogia aí, mostrando sobre uma ferida em uma parte do corpo, que a outra parte do corpo se preocupa em estar passando um remédio. E a igreja é isso, nós somos o corpo de Cristo. E quando Paulo falou acerca da Santa Ceia, ele disse que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é preciso discernir que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é uma junção de todos os membros que servem ao Senhor, que é nascido de novo, cuja cabeça é Cristo. Nós precisamos refletir sobre isso. Continue aí ouvindo o garoto. Briga, né? Família, nós vemos isso, irmãos aqui no corpo, porque todos nós somos irmãos, somos uma família, e somos todos aqui reunidos com o mesmo propósito. E nós vemos que é daqui de dentro, isso é muito sério, é daqui de dentro que saem as coisas, não é lá de fora não. A nossa, que nem a irmã Rose falou, a nossa briga lá fora é contra o mal. Só que aqui dentro, primeiro, antes da gente ir lá evangelizar e trabalhar lá fora, nós devemos trabalhar aqui dentro. E tem muitos aqui dentro, meus irmãos, que precisam dessas mudanças, que nem foi falado aqui, isso é muito sério. Nós vemos que muitos estão perecendo, muitos estão morrendo, mas não é uma morte física, é morte espiritual, meus irmãos. O que nós estamos fazendo? Tem muitos irmãos morrendo, isso é muito sério. Muitos irmãos morrendo do nosso lado, aqui do nosso lado. E o que nós estamos fazendo para ajudar esse irmão? Tem muitas pessoas morrendo dentro da nossa casa, que nem aquela mulher da dracma, quando ela perdeu uma coisa muito importante para ela, mas onde que ela perdeu? Ela perdeu dentro da casa dela. Nós estamos perdendo isso também, meus irmãos. Tem muitos irmãos, né, amigos nossos morrendo, uma morte espiritual. O que nós estamos fazendo? Muitas pessoas perecendo. E nós não estamos ajudando. Ontem o Maurício falou, ressaltou que esse é aquele bom samaritano. Bom samaritano vai lá, ajuda, vê que a pessoa está doente, vai lá, ajuda. É isso que é um papel de um crente, meus irmãos. É isso, um verdadeiro cristão, né, para falar a verdade, para ressaltar. Porque ele vê que a pessoa está doente, ela vê que o irmão está passando por uma dificuldade, por uma necessidade. Não seja uma dificuldade financeira, mas eu ressalto uma dificuldade espiritual. Ele está fraco, ele está mal, ele precisa de uma oração, precisa de uma visita. E você vai lá e não faz. Você tem a oportunidade, que o irmão Demar já falou isso uma vez. Você não está pecando por quê? Você está pecando porque você não está exercendo o teu chamado. E porque você tem a oportunidade de ir lá ajudar a pessoa e você vai lá e não ajuda.
Isso é muito sério, meus irmãos, esse relacionamento com as ovelhas. E Cristo ele nos dá essa ordem: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se Cristo nos deu essa ordem, aplique. Um aspecto de maturidade, você vê uma pessoa madura, em que essa pessoa, ela é uma pessoa em que ela é forte, é que ela é uma pessoa dependente. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela vai se comprometer com o crescimento da obra, porque nós vemos como que uma pessoa que ela tem todas essas características, ela não vai se comprometer com o crescimento da obra. Nós vemos que é muito importantíssimo o crescimento da obra. Nós vemos que a igreja ela cresceu, a igreja chegou até aqui porque teve pessoas, novamente eu ressalto, a igreja chegou até aqui porque teve pessoas dispostas a fazerem a obra, porque teve pessoas que lá atrás se comprometeram com o crescimento. Por isso que chegou até aqui, por isso que a palavra, o evangelho chegou até mim, até você, porque teve pessoas que teve essa disposição, que falaram assim: Senhor, eis-me aqui, e que se comprometeram verdadeiramente com o evangelho, que chegou até aqui. E no 3.1, Ademar, vai falar assim: o verdadeiro discípulo, ele se compromete com o crescimento da igreja, sendo um exemplo. Ressalto, que exemplo que nós estamos sendo? Qual o exemplo? O que nós estamos dando? O que as pessoas podem ver? Eu falo novamente, ressalto novamente. Se uma pessoa mirar e olhar para você, o que essa pessoa ela pode adquirir, o que essa pessoa pode absorver através do seu caráter, através do seu comportamento? Porque Paulo dava as recomendações a Timóteo, que você seja um exemplo, que você seja a testemunha, que você testemunhe o evangelho, que através da sua vida as pessoas podem ver. Por mais que Timóteo ele era um jovem, mas o que ele era uma testemunha. E é isso que é importante, meus irmãos. Isso que nós não estamos vendo hoje. É difícil nós vermos pessoas que você mira e fala: essa pessoa é uma referência, essa pessoa é uma testemunha. Então é isso que nós precisamos ser, meus irmãos, testemunhas. Cristo nos chamou para testemunharmos esse evangelho. Quando Cristo nos deu a missão e falou assim: ide pregar o evangelho, Ele nos deu essa missão de pregar. Só que para nós pregarmos, nós temos que analisar como está a nossa vida. Como que está a nossa vida hoje? Será que nós estamos sendo o exemplo? Será que nós estamos dando bom fruto igual que nem a videira? Porque uma pessoa em que ela dá exemplo e uma pessoa em que ela faz verdadeiramente obra, em que ela não vive de aparência, porque isso tem muito isso hoje na igreja. A gente vê muitos que estão de aparência, em que aparentam ser algo que não é. Você vê aquela pessoa, só que na verdade a vida dessa pessoa, vamos dizer no sentido literal, está toda torta. A pessoa ela não tem um caminho, a pessoa ela não está seguindo um caminho nessa caminhada, ela não tem um propósito, um mira ali, um objetivo, em que ela só está aqui. Ela vem, faz intriga, traz divergência na igreja. Então é uma pessoa que não se compromete. Você pode ver uma pessoa que faz isso, para falar a verdade, é uma pessoa que não está se comprometendo com o crescimento da igreja. Uma pessoa que ela traz essas características, ela traz essas coisas, é uma pessoa que não está se importando, porque é uma pessoa que realmente se importa com o crescimento da igreja, uma pessoa que realmente se importa, que está aqui com esse objetivo. Quando ela vê algo do tipo, quando ela vê uma divergência, quando ela vê uma intriga, ela é a primeira pessoa que ela já sai: meus irmãos, aconselha, ela vai, ajuda, ou às vezes até sai de perto, porque, meus irmãos, não é fácil. Então, assim, sendo exemplo, então, Timóteo, nós vemos o exemplo, meus irmãos. Ressalto novamente, que exemplo que você está dando hoje? No 3.2, ele vai ressaltar que um verdadeiro discípulo, ele se compromete com o crescimento da igreja, ensinando a palavra. É que nem o Ademar falou, um verdadeiro discipulador, aquele verdadeiro discipulador, ele prepara outros para o discipulado, que nem o Ademar falou. Quando ele foi presidente, ele preparou 4, e é isso que é um papel. Um verdadeiro professor, um verdadeiro discipulador, ele vai preparar outras pessoas para se assentar, porque senão irá faltar. Porque um dia, quando esse discipulador levantar e sair da cadeira, sair desse papel, parar de exercer o seu papel de discipulador, quem irá vir discipular? É por isso que há necessidade desse discipulamento. É por isso que há necessidade do ensino da palavra. Porque se nós não ensinarmos a palavra, porque nós estaríamos sendo egoístas, nós iremos compartilhar com as pessoas.
Se nós temos conhecimento, devemos compartilhar o quê? Para as pessoas que estão. E eu finalizo no 3.3, linha da lição, que o verdadeiro discípulo, ele aponta a Cristo. Meus amados irmãos, para finalizar aqui, na vida nós somos, pode-se dar um exemplo do cristão como uma placa de trânsito. A placa de trânsito, ela não vai obrigar o motorista a fazer nada. Ela está ali, ela está aconselhando o motorista, pare, senão alguma coisa de errada pode acontecer. Pare, senão pode acontecer algum acidente. E esse é o verdadeiro papel do cristão. Ele está ali, pare. Porque na Bíblia mesmo diz, o único que pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Só que nós temos essa missão que é o quê? Nós temos essa missão, Cristo nos deu essa missão para nós aconselharmos as pessoas e dizemos, por aqui não, pare. Então é isso, meus irmãos, nós devemos o quê? Apontar a Cristo e apontar para as pessoas, pregar. E nesse ato de apontar a Cristo é o ato o quê? De pregar o Evangelho, é o ato do id. Só que para nós exercermos essa missão, temos que cumprir essas coisas que foi mencionado. Para nós exercermos essa missão, para nós podermos apontar a Cristo, nós devemos ter a maturidade, que nem foi mencionado, ser dependente, ter força e prezar a reverência, trazer a comunhão. É isso, meus irmãos, nós devemos ser isso, que através de hoje, que Cristo possa transformar, que a partir dessa lição de hoje, Cristo possa trabalhar nas nossas vidas, que a partir de hoje, que nós não saímos aqui deste lugar aqui com o mesmo pensamento, mas eu creio que isso não irá acontecer. Eu creio que a partir do momento que nós entramos aqui, eu sempre peço para Deus isso, que nós não saímos daqui do mesmo jeito, que Cristo nos renove a cada dia. E é isso, meus irmãos, eu agradeço a todos, eu agradeço novamente ao Valdemar, muito obrigado. De coração eu quero agradecer a todos que estiveram comigo desde o início desse trimestre, e nos outros trimestres, esse ano, pedindo que Deus abençoe vocês, pedindo perdão aí pelas aulas que não foram apresentadas, mas no próximo ano, ore por mim, que em nome de Jesus nós traremos também aqui várias aulas de autoajuda dentro do próximo trimestre, que irá se começar no próximo ano. Um abraço, não esqueça de compartilhar, de curtir e fazer seus comentários. E não esqueça também, você professor da escola dominical, faça outros professores. O dia que você não tiver, tem gente na mesma qualificação ou até mais. Deus abençoe a todos e até a próxima aula do ano de 2024.